Se precisar, peça ajuda. Se eu não me engano, esse é o lema da campanha de 2025. E eu vim aqui gravar um vídeo para vocês baseado numa palestra que eu fiz esses dias sobre a conscientização do Setembro Amarelo. E eu achei o tema tão importante que eu vim compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi estudando sobre o tema e que eu acho importante que vocês saibam também. Prazer, eu sou Geiciara Santos, psicóloga clínica, e atendo atualmente. Nos meus primeiros vídeos eu falei que eram mulheres, mas agora eu faço atendimento masculino também. E tenho um trabalho num projeto social voltado também para mulheres negras, para pessoas negras, ok? Então vamos começar. Eu vou falar nesse vídeo, perdão, já peço desculpa de uma vez que eu estou lendo aqui meu slide no notebook, ok? Falando sobre a conscientização sobre a saúde mental, como surgiu a campanha de Setembro Amarelo, alguns sinais de alertas e algumas questões que a gente pode trabalhar a prevenção e também a importância da rede de apoio para o processo de valorização da vida, ok? Então vamos lá, sobre a conscientização sobre saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito de bem-estar quando a pessoa está bem e saudável para poder enfrentar os seus desafios do dia a dia e também contribuir com a sociedade. E saúde mental e saúde não está só relacionado a você estar com a autoestima em dia, a você estar se sentindo bem emocionalmente, mas também você ter a necessidade de suprir suas necessidades básicas, como moradia, direito à saúde, direito a lazer, direito à alimentação, apoio social, tá? Ou seja, uma condição de vida digna. Tudo isso está relacionado e incluído dentro do processo de saúde mental, ok? E também um dos fatores muito importantes é a questão do fator econômico, tá? Você tem uma situação econômica que consegue te garantir um direito de vida digno. Sobre a campanha do Setembro Amarelo, em 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho de Medicina, colocou no calendário nacional a campanha internacional de Setembro Amarelo, com o objetivo de gerar conscientização sobre os cuidados de prevenção ao suicídio, ok? E por que o mês de setembro? Porque no dia 10 de setembro já é o dia da conscientização mundial da prevenção ao suicídio. Por isso que foi escolhido o mês de setembro, ok? E agora a gente vai falar sobre alguns números que a gente precisa enxergar, tá? Esses dados aqui são de 2019, 2019, perdão, e foram registrados mais de 700 mil casos de as pessoas ceifando suas próprias vidas, entendeu? E muitos desses casos não foram notificados, tá? Então a previsão é que se estima-se a 1 milhão de casos. Já no Brasil são 14 mil casos por ano, ou seja, em média 30 pessoas atentam contra a própria vida durante um dia. A faixa etária que mais acontece esses casos é de 15 a 29 anos. Então isso nos dá um alerta que a gente precisa prestar atenção dos nossos jovens e as pessoas que estão fazendo essa transição aí para o início da fase adulta, tá bom? Outra coisa, que a maioria dos casos as pessoas têm um transtorno mental que não foi cuidado ou foi tratado de forma errada. Então, um motivo de conscientização para nós, psicólogos, profissionais de saúde, que cuidamos desses casos, para ficarmos atentos, gerarmos conscientização e estudarmos sobre o tema, tá? A fim de prevenir. No site da Conselho de Psiquiatria, também no site do Setembro Amarelo, fala que em muitos casos a morte, o caso de morte
por a pessoa ceifando sua própria vida, sabe? Muitas das vezes é maior que o HIV, malária ou câncer de mama, ou até algumas guerras. E por isso a gente precisa gerar muito essa conscientização, tá? Conscientização de sinais de alerta, conscientização de estratégia do que fazer quando você está diante de uma pessoa que tem um caso, tem esses pensamentos suicidas. E a gente precisa muito gerar essa conscientização, ok? Por isso foi gerada essa campanha. Alguns sinais de alerta, tá? A pessoa falando muito em morte, isolamento social, a pessoa se distanciar ou parar muito intensamente as atividades que ela gostava de fazer, evitar contato social, falas muito negativas sobre si mesmo, sobre o mundo, tá? Um desânimo constante, alterações no sono e no apetite, queda do rendimento escolar e no trabalho, automutilação ou atitudes autodestrutivas. Então, a gente precisa se atentar a esses sinais, que pode ser que a pessoa tenha algum desses sintomas, né, algum desses sinais, mas nunca tenha pensado em atentar contra a própria vida. Mas isso pode ser um sinal de alerta. Então, identificando qualquer um desses sintomas, a gente precisa entrar em contato com profissionais de saúde mental, encaminhar essa pessoa para um profissional que possa acompanhar esse caso e diagnosticar, né? Ver qual é o modelo de atendimento adequado para aquela pessoa, tá bom? Outra coisa, uma boa rede de apoio salva vidas. Por quê? É muito bom a gente oferecer apoio, oferecer a nossa escuta. Às vezes as pessoas podem até procurar, mas muitas das vezes a maioria das pessoas acham que isso daí é bobeira, é falta de Deus, é falta de vergonha na cara, e muitas vezes não é. Quando a pessoa está diante de um problema em que ela não vê solução, muitas das vezes a única saída, a única forma que ela encontra de se livrar daquela dor é se atentando pela própria vida. Então, escutar, quando a gente está de fora, talvez a gente consegue prestar um apoio e gerar orientação para como aquela pessoa pode lidar com aquela situação de uma forma mais saudável, ok? Para prevenção, a gente precisa muito do contato da família, dos amigos, professores também estando atenta e toda a comunidade, gerando conscientização não só em setembro, mas nos outros meses do ano também, tá? Essa campanha, setembro tem uma identificação maior, mas a gente precisa se atentar a isso o ano todo. E caso você tenha esses pensamentos autodestrutivos, ou você conhece alguém que tenha, oriente a ele a procurar o CAPS da sua cidade, ou ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188, ok? Você vai entrar em contato, eles vão te orientar no que você pode fazer e você vai conseguir lidar com essa situação de uma forma mais consciente, ok? O autocuidado é a melhor forma de prevenção. Então, como a gente prevenir a autodestruição e a pessoa tentar tirar a própria vida? Gerando autocuidado, prestando atenção a esses sinais de alerta que eu falei logo em seguida, fazendo atividades diárias que te gerem prazer e bem-estar, tratando da sua saúde mental, falando com seus pares sobre as suas dores, compartilhando com pessoas da sua confiança, cuidando de si mesmo, preservando seus momentos de descanso, preservando seus momentos de interação social. Pequenos gestos no seu dia a dia podem fazer uma grande diferença na sua saúde mental e também no seu bem-estar físico, psicológico, financeiro e social, tá? Então, quando a gente está com tudo isso equilibrado, a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções. Então, pequenos atos que você tem no seu dia a dia pode gerar uma promoção de saúde mental muito boa, tá? E eu não tô falando de casos extremos. Talvez você vai falar, Sara, eu não tenho uma situação financeira muito boa
para estar confraternizando sempre, para ir num restaurante bacana, para ir no cinema. Mas você pode fazer pequenos atos no dia a dia, se reunir com as pessoas do seu vínculo, da sua família, talvez fazer um cinepipoca na sua casa, ter um momento de pausa intencional, onde você não vai fazer nada, onde você vai tentar silenciar, lidar com esses pensamentos automáticos, te cobra produção o tempo todo. E ter um momento de descanso, talvez um café com calma, talvez um momento de diálogo com amigos, famílias, com seu cônjuge, com seus filhos. Quando o seu corpo pedir que você descanse, você já perceber um desgaste físico, tenha um momento de descanso. Cuidado com a sua saúde física também, fazer exames físicos regulares pode prevenir algumas questões fisiológicas que possam estar causando um sintoma mais deprimido, um comportamento mais deprimido, como o hipotireoidismo, por exemplo. Cuidar de você não é egoísmo, tá? Então, ter um momento de pausa para você é essencial. E lembre-se que se você não cuidar de você, você também não vai conseguir cuidar do outro. Então, às vezes, olhar para você primeiro não é egoísmo, não é deixar de prestar ajuda, mas é talvez dar 3 passos atrás para dar 5 na frente, tá? Você poder estar ajudando de forma mais integral. Mas o primeiro passo, você precisa estar bem para isso. Então, cuidar da saúde mental não é luxo, tá? Muitas das vezes a gente fala, nossa, mas eu vou gastar um dinheiro em terapia, talvez a minha terapia eu conversar com a minha amiga, a minha psicoterapia, vamos colocar, né? Porque a terapia pode ser, né? Tem os momentos de contração, mas a psicoterapia é eu conversar com a minha amiga na porta de um bar, tomando minha cerveja, eu ter meu momento de autocuidado. A minha psicoterapia, o que me relaxa é a compra, é comprar, é ter um item novo. Só que aquilo vai aliviar suas dores e sua tensão momentaneamente. Depois que passar o entusiasmo com aquela situação, você vai voltar à situação de deprimido de novo. Você vai voltar a estar deprimido de novo. Você não vai conseguir solucionar o problema, não vai conseguir enxergar esse problema de uma forma mais realista. Diferente da psicoterapia, tá? Que vai te ajudar sim a gerar esses momentos de prazer e de bem-estar, que te faz se sentir bem no seu dia a dia, mas também vai te ajudar a refletir, a identificar e a lidar, a tratar diretamente as causas que estão gerando a sua desmotivação, o seu sentimento de angústia, as suas dores, os seus medos, o seu desconforto que você quer solucionar, se autolesionando ou atentando contra a sua própria vida, tá? Então, a psicoterapia vai muito mais além do que apenas um momento de terapia. Não que o momento de terapia não seja importante, mas a psicoterapia é essencial para esse processo, ok? E muitas vezes no dia a dia nós acumulamos muitas funções, tá? Trabalho, cuidado com a casa, cuidado com os filhos e tantas outras responsabilidades. Esquecemos de cuidar de nós mesmos e muitas vezes guardamos as nossas dores, os nossos cansaços, tudo em silêncio. Talvez para não incomodar, talvez para não reclamar demais e se tornar aquela pessoa chata, no nosso ver, né, no nosso pensamento disfuncionais. Mas muitas vezes a terapia vai te ajudar a organizar esse pensamento. Talvez reclamar de uma situação não é ser chato, mas é organizar uma coisa que está te incomodando, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de trabalho, que pode estar incomodando outras pessoas também. Ou vocês pensar, dar a possibilidade para o outro pensar conjuntamente com você em uma forma de lidar com essa situação. Quando você silencia, você tem que lidar com essas dores sozinhas. E é muito mais difícil, tá bom? Outra coisa também é pedir ajuda. Como é o lema, né?
Peça ajuda se for preciso. Por quê? Você pedindo ajuda, você vai dar a possibilidade de você enxergar essa situação de uma forma mais realista, talvez. Uma visão de fora do problema, que muitas das vezes eu sempre uso a metáfora, vou encerrar, né? Eu sempre uso a metáfora da chave, que seria o seguinte: imagine que você está numa situação em que você perdeu a sua chave, tá? Você está atrasado para sair, está trancado diante de casa e perdeu a sua chave. O que vai acontecer? Você não encontra a sua chave, mesmo que ela tenha um lugar específico para ficar. Você começa a ficar estressado, você começa a não raciocinar direito, não ter uma boa resolução de problema e não consegue solucionar. Ou seja, resultado disso tudo: você vai continuar preso dentro de casa e estressado por não ter encontrado a chave. Agora, se você consegue organizar o seu pensamento, o que você vai fazer? Você vai conseguir refletir nos lugares que você passou e essa chave que você está, nos possíveis lugares em que essa chave costuma estar, então você vai mais certamente para esses lugares procurar. Ou seja, quando você consegue baixar essa tensão e raciocinar de uma forma mais realista, a gente consegue ter uma melhor resolução de problemas. E é isso que a gente precisa também durante o nosso dia a dia. E é esse o papel da saúde mental: fazer você baixar um pouco essa tensão, esse estresse, esse desconforto, pensando de uma forma mais realista para lidar com as questões que estão ao seu redor, ok? Então, não deixe de pedir ajuda, compartilhar suas dores com alguém da sua confiança, seja um familiar, seja um amigo, seja um profissional de saúde mental, para evitar o desgaste mental e também o desgaste físico, tá? Então, rede de apoio é essencial para tudo. Então, peça ajuda, reforço sempre, peça ajuda, tá? E com a prevenção da saúde mental, cuidando da sua saúde mental, que a gente vai prevenir situações de suicídio onde você ou as pessoas ao redor possam ceifar a vida. Mas não só preservando a saúde mental, mas como eu falei lá no início, que a OMS determina como questão de saúde mental a garantia de direitos de bem-estar social, financeiro, ambiental e uma possibilidade de vida digna. Por isso nós precisamos estar conscientes na hora de votar, na hora de cobrar nossos direitos, na hora de fazer as coisas no âmbito social também, para gerar uma saúde mental coletiva, ok? Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, me perdoe se ele ficou muito longo, espero que vocês gostem. Se vocês têm interesse por outros temas, deixe aqui no comentário, tá? Eu vou estar lendo todos os comentários. Já agradeço os comentários que vocês deixaram por aqui, fico muito feliz que vocês estão gostando do vídeo. E os vídeos aqui vão acontecer de 15 em 15 dias, tá bom? Então, de 15 em 15 dias vai ter vídeo por aqui. Vocês podem entrar no canal, que a gente vai estar sempre falando sobre saúde mental, sobre autoestima, sobre bem-estar da mulher e muitas outras coisas do universo. Não só feminino, porque aqui a gente tem todos os públicos, ok? Mas tudo relacionado à saúde mental. Um beijo e até o próximo vídeo.